Então, nosso grupo vai falar sobre o bullying na escola. Eu, a Ana Paula, a Rosa e a Ana Paula. A introdução. A questão da violência na escola é muito discutida atualmente sobre o nome de bullying, que é exatamente a prática da violência escolar. Mesmo sendo um fenômeno antigo, mantém ainda hoje um caráter oculto pelo fato de que as vítimas não têm coragem suficiente para uma possível denúncia. Isso contribui com o desconhecimento e a indiferença sobre o assunto por parte dos profissionais ligados à educação. Pode ser manifestado em qualquer lugar onde existam relações interpessoais, principalmente na escola e no ambiente familiar. O bullying escolar pode atrapalhar o rendimento escolar do aluno ou da aluna que é vítima de bullying, tornando-a mais agressiva e isolada. As escolas precisam lembrar que seu papel, além de formar alunos, formam também cidadãos. É nisso que o bullying prejudica, não só nos estudos, mas também na futura vida social da vítima, o que atrapalha a integração com a comunidade em que vive. Como evitar o bullying na escola? Na verdade, o bullying começa na escola, dentro da sala de aula. Assim, o papel mais importante é do professor dentro da sala de aula. O professor que vai transmitir aos alunos a importância do respeito, tá? O conhecimento dos direitos e dos deveres das crianças. Ser um mediador da amizade, de um ambiente de amizade e companheirismo. Tá? Interferir de maneira coesa nas chamadas e brincadeiras de mau gosto. Nos casos de bullying poderão não acontecer no interior da sala de aula, pode acontecer fora, mas tem que sempre ter um mediador para estar olhando, e esse mediador é o professor, primeiramente é o professor. Na verdade, o que acontece dentro da sala de aula? Até o professor está o tempo inteiro chamando a atenção de determinada criança, isso pode acarretar um bullying pelos outros, né? Ele vai estar o tempo inteiro chamando a atenção daquela criança, ou de maneira, às vezes, pejorativa, acaba gerando o bullying pelos outros alunos. Então, o professor tem que ter ética dentro da sala de aula, tá? Para que o bullying não aconteça. É tanto necessária a participação do professor quanto dos alunos, e manter um diálogo, né? E o professor tem o dever de transmitir o papel ético para os alunos, né? Que envolve a importância do respeito mútuo, do diálogo, da justiça e da solidariedade, e os alunos o papel de entender e cooperar com as ações do professor. Tá. O professor às vezes se sente perdido. Onde que eu vou encontrar uma capacitação para bullying? Bullying hoje é uma coisa nova, que apareceu, um nome novo. Como é que eu sei quando é bullying? Existe o PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacional, elaborado pelo MEC. Tá? Nesse PCN, que é uma coleção de regras que tem para os professores, para os educadores, né? Tem uma parte lá que diz assim, a apresentação dos temas transversais e ética. Tá? Lá o professor deverá trabalhar em seu conteúdo da ética. Por mais que o professor seja presente e trabalhe com seus alunos, o respeito mútuo, o diálogo, a justiça e a solidariedade. Nesse PCN você encontra uma parte que fala sobre ética. Ali já diz todos os direitos e todos os deveres. O PCN, nós tiramos uma parte onde o PCN faz uma importante reflexão sobre o papel do professor diante de casos de bullying. O que não deve acontecer, né? Deve ser feito um destaque para preconceitos e desrespeitos frequentes entre os alunos. Aqueles que estigmatizam deficientes físicos ou simplesmente os gordos, os feios, os baixos, etc. Em geral, traduzindo por apelidos pejorativos. Nesses casos, o professor não deve admitir tal atitude. Qual deve ser a atitude do docente? Não se trata de punir os alunos, trata-se de explicar, de conversar, de ter um diálogo e explicar a melhor maneira
deles conduzirem esses conflitos. Aí, de novo, ali, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, na apresentação dos temas transversais da ética, as atitudes respeitosas devem partir do professor, pois essas atitudes serão vitais como modelo, principalmente pelas crianças menores. Então, o papel fundamental para que não aconteça o bullying na escola é do professor. O método. A gente realizou como instrumento entrevista com 9 perguntas no local, a Escola de Ensino Fundamental e Municipal, o sujeito, orientador educacional, que foi formado em pedagogia, orientação, atua há 12 anos na mesma instituição escolar municipal. Entrevista realizada na sala da orientadora, onde estavam presentes somente ela e as alunas. Durou em torno de 45 minutos. Então, o nosso questionário foi composto por 9 perguntas, né? Entre eles, a gente pedia a definição do que era o bullying para a coordenadora, onde ela descreveu, como nós já mencionamos, a questão de que compreende práticas agressivas, intencionais e repetitivas aos alunos, ou a um grupo determinado. A orientadora também ressaltou que esse bullying ocorre normalmente por diferentes padrões, né? Diferem os padrões dos alunos, que por ser aluno inteligente demais, gordo demais, usar óculos, a professora chama muita atenção em sala de aula, essas questões. Ao questionar a coordenadora sobre se há estratégias na escola contra o bullying, ela relata que sim, que é trabalhada a prevenção nas turmas de educação fundamental 1, através da coleção do livro Bullying na Escola, e no ensino fundamental 2 o trabalho já é mais pontual, sendo que ela destacou a questão do PROERD, que é trabalhada no 5º ano. Com relação às eficácias dessas estratégias, ela descreve que acredita que sejam eficientes, pois não há nenhum caso de bullying registrado na escola, nunca teve algo que chegou até a coordenação. Porém, há aquela contradição onde ela diz que não chegou, mas é que ela acredita que a estratégia seja eficaz e que, em caso acontecesse o bullying, eles tratariam o caso com os professores, chamariam os alunos também para relatar sobre isso e amenizar o caso ou solucionar a questão do bullying. Foi pedido também se há capacitações dos professores sobre como agir ou como identificar o bullying em sala de aula. Ela ressalta que a escola não investe nesse tipo de capacitação, que os professores, com base nas orientações que eles trazem fora da sala de aula, eles trabalham com os seus alunos. A questão que nunca teve o caso do bullying. E a última questão perguntada foi quais as orientações que a escola oferece aos alunos acerca do bullying. Então, nessa questão, a coordenadora enfatizou que... A orientadora enfatizou que essas atitudes são mostradas para os alunos como crime e que, se eles não forem responsáveis por isso, os pais irão ser responsabilizados com o assunto até que chegue ao conselho tutelar. Então, com base nesses resultados, a gente nota que tem diversas falhas estratégicas por não haver estratégias. Porque a orientadora descreve que há estratégias, mas essas estratégias não existem porque não há ocorrências. E sem essas estratégias não há também capacitação, então como que vai haver uma eficácia com relação a isso? Então a gente destaca a falta de sondagem e de capacitação dos professores como o principal, né, que não há. Em segundo, a forma com que a escola orienta os alunos sobre o assunto. Eles amedrontam a questão de, se você não assumir que você faz bullying contra o colega, os seus pais vão ter que assumir. Isso é crime, já que é um caso escolar, é um problema pedagógico ali dentro, há como resolver. Tem que
ser na escola, tem que ser com a questão da orientação do professor. E será mesmo que não há incidência? Essa foi a nossa pergunta. Ela disse que nunca chegou o caso desses problemas na escola, mas será mesmo que não tem bullying nessa escola, que nunca houve uma ofensa com os alunos, que não há nenhum aluno ali dentro que se sinta amedrontado por outro grupo? E apesar dessa baixa incidência, é necessário haver estratégias. Mesmo que nunca teve estratégias, é necessário uma orientadora estar ciente de que podem haver e que essas estratégias têm que ser eficazes quando acontecer. Não dá para não ter e relatar que não há, como se isso não fosse nenhum problema. Bom, então, nós, enquanto grupo, concluímos que a escola e a orientadora, eles possuem um bom conceito sobre bullying, mas deixam a desejar em relação às suas ações e em relação à parte de sondagem aos alunos. Então, porque não realizam a sondagem, não oferecem capacitação ao corpo docente em relação à temática, que teria que ser uma preocupação da própria escola em estar oferecendo esse tipo de coisa aos professores, e não possui eficácia em suas poucas ações, né? Então já não tem muitas ações, essas ações de trabalhar com os livrinhos em sala ou orientar conforme os casos já não produz tanta eficácia para garantir que não ocorra o bullying na escola. Então, diante disso, observamos o quão importante é o trabalho sobre esse tema na escola, já visto que o bullying é uma ação tão complexa e suas diversas formas dificultam a identificação, né? Porque a gente às vezes encara como uma brincadeira entre as crianças, mas pode ser muito mais do que isso. Por isso nós, enquanto grupos, cremos que as escolas são responsáveis por atos de bullying que ocorram dentro do estabelecimento de ensino. Então não é só uma questão dos alunos ou dos pais. A gente coloca que é responsabilidade da escola também, se caso ocorra alguma coisa. As nossas referências. E é isso. Alguma pergunta? Na pergunta? Morreu, Cíntia. Então já. Agora. Tá, deixa eu acabar.